Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos dar continuidade ao livro de Gênesis 48, Jacó adoece. Vocês estão lembrados aí quem que era Jacó? Chamado de Israel, pai de José, pai da onde surgiu as tribos, né, de Israel. Então é isso. Que Deus possa continuar nos abençoando. Nós agradecemos a Ele por essa oportunidade de estar estudando, de estar meditando na palavra de Deus, de estar nos revelando conhecimento, está nos exortando, né? E que esta palavra possa ser edificante nas nossas vidas, né? Que venha a ser aí um referencial, uma transformação, né? Para que a gente possa realinhar nos propósitos de Deus, né? Então a gente vai ter que ler, adquirir a sabedoria, curar, libertar e praticar. Amém? Vamos lá. Espírito Santo, nos dê entendimento da Tua palavra, nos revele para que possa curar, nos libertar, nos exortar, para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, ter direção nesses tempos de hoje, para que nós possamos reconhecer verdadeiramente todos os sentidos da vida, conforme Deus tem preparado para nós, do amor dele, da fidelidade, né? E de todas as situações, Deus, que nós chegamos a pecar, que o Senhor venha nos perdoar, em nome de Jesus Cristo. Nós possamos transformar agora, a cada dia, a nossa vida para um novo tempo, para que nós possamos ser livres para a glória de Deus. Que em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa nos capacitar, que nos possa direcionar, e que esse vídeo ele venha chegar àquela pessoa para salvar, libertar e apresentar o amor de Cristo. Que todo espírito que não seja do Senhor, Deus, que seja anulado e cancelado em nome de Jesus. Todo impedimento, todo barulho, toda situação contrária, que o Senhor elimine agora, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Jacó adoece. Passado essas coisas, disseram a José, teu pai, está enfermo. José, naquela época, era governador do Egito. Já estava como governador, levou a família para o Egito. E eles começaram a trabalhar, essa palavra aí, né? Na terra de Gozém. E anteriormente, Jacó pediu a José, fez até um juramento de coxa, para que José, após a sua morte, enterrasse ele na terra junto com os seus pais, né? Então agora Jacó está doente, né? Adoeceu. Então vamos lá, no 48:2. E avisaram a Jacó, eis que José, desculpa, tá, gente? Esqueci aqui. E avisaram a Jacó, eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou.
E me disse: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei e tornarei multidão de povos. E à tua descendência darei essa terra em possessão perpétua. Possessão perpétua. Agora, pois, os teus filhos que te nascem na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de teus irmãos serão chamados na sua herança. Olha, vindo, pois, eu de Padã, me morreu, com pesar meu, Raquel na terra de Canaã, no caminho havendo ainda pequena distância para chegar a Efratá. Sepultei ali no caminho de Efratá, que é Belém. Raquel era mãe de José e Benjamim, né? A história de amor aí de José, mãe de José e Benjamim. A história de Jacó com Raquel de amor foi maravilhosa, né? Ele pagou um preço muito grande para o sogro dele, o Labão, para que pudesse casar lá com Raquel. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são esses? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faz-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Então, no caso aqui, os filhos de José estavam conhecendo Jacó, né, seu avô, no caso aqui. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele e os beijou e os abraçou. A importância das pessoas, né, dos parentes, dos avós, dos pais, né, abençoar os netos, os filhos. Você tem que abençoar as pessoas, né? E tem uma autoridade espiritual sobre isso também, essa bênção declarada, né? Às vezes muitas famílias, né, por falta de sabedoria, ou por insensatez, ou por ignorância, acabam amaldiçoando seus filhos, as mães. Então, quem amaldiçoou os filhos aí, peça a Deus para o Espírito Santo para poder te mostrar e você quebrar essa aliança de maldição que você colocou nos filhos. Tem algumas palavras que a gente às vezes não tem conhecimento. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa às vezes fala assim: esse menino é danado. Se vocês forem verificar aqui que é danado, você nunca talvez ia falar isso para o seu filho. Então começa a abrir os olhos nessas questões, pede a Deus perdão e começa a abençoar os seus filhos, os seus netos e aquelas pessoas que estão ao seu redor. Amém? Jacó abençoa José e os filhos deste. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Por que ele falou isso? Porque ele ficou tanto tempo sem ver José, né? Praticamente não viu José durante muitos anos, e depois, e achou até que José, né, Jacó aqui no caso, que já estava com o nome também de Israel, ele ficou tantos anos achando que o filho dele tinha falecido, e depois Deus abençoou ele de conhecer o filho e ainda os netos, né? Então isso é muita bênção, né? As pessoas davam muito valor para essa situação antes, né, de crescer e multiplicar uma herança familiar, né, deixar uma hereditariedade, né?
E José, o 12, 48, 12. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda. À direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Deixa eu repetir isso aqui que nem eu entendi. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel. Entendi. Então José pegou o filho com a mão direita e levou ele na mão esquerda, né, do outro lado, de Jacó, no caso aqui chamado de Israel. E a Manassés na sua mão esquerda e fê-lo chegar a ele. Então ele pegou um da direita, que era Efraim, e colocou, né, vamos dizer que vocês estão aqui, pegou o filho na mão direita aqui e levou para ele na mão esquerda, que foi, e o outro levou na mão direita. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim. Então, ele inverteu a situação aí. Que era mais novo, e à sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Então, o que acontece? Pela tradição, o primogênito era que recebia ali a bênção, né? Então, o que acontece? Parece que está repetindo aqui, inclusive, a situação que teve com Jacó e Esaú. Não sei se vocês lembram, né? Ele tomou a bênção do seu irmão lá. E abençoou José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Olha o poder de uma palavra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele. Ele teve aqui uma palavra, uma revelação, né? Uma visão, né? De um filho e de outro, né? O avô, né? E a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naqueles dias, declarando: por vós, Israel, abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés, e por o nome de Efraim adiante do de Manassés. Então ele quis dizer que o mais novo ia ser na frente de Manassés, né? Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará voltar à terra de vossos pais. Olha que importante isso. Dou-te de mais que a teus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. O que era? Vou deixar aí para vocês. Dou-te mais que do teus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com minha espada e com meu arco. Que terra que era essa? Fica aí nos comentários que eu não vou falar não.
Você já deve desconfiar qual que é, né? Olha, no meio aqui da leitura, né? Durante a leitura, nós fizemos algumas observações e eu vou novamente reiterar isso, que é a palavra de hoje. Busque o Espírito Santo para que ele possa te revelar alguma palavra de maldição que você declarou para o seu filho ou para alguma pessoa, e faça uma quebra, uma oração para que essa palavra seja anulada em nome de Jesus e cancelada. E abençoe. Por que eu falo isso? Quem vê, às vezes, ou já teve experiência de verificar algumas situações espirituais, né, às vezes, de exortação, as pessoas, nós percebemos e visualizamos que tudo aquilo foi uma brecha que foi dada. Então, a porta que a pessoa abre, aquela brecha que ela dá para o inimigo, ela veio às vezes de uma autoridade, de um pai, de uma mãe, né, de um avô, tem toda uma ordem aí. E muitas situações que nossa palavra, que a gente lança a palavra, ela na terra às vezes a gente esquece, mas no mundo espiritual ela fica um pouco gravada. Então, da mesma forma que nós muitas vezes fazemos algumas orações há muito tempo e às vezes até esquecemos, no mundo espiritual aquela oração ela está gravada. Deus não esquece da oração, né? Então, quem nunca viu, às vezes, até uma palavra profética, tem aqui a história de José, de um sonho, né, que depois de tanto tempo ele foi aqui cumprido. Então tem alguns casos que a pessoa está com dificuldade no casamento, a filha, o filho, porque lá atrás, quando era menino, falava assim: você vai ver quando você casar, você vai ver o que seu marido vai fazer com você, você vai ver o que sua mulher vai fazer com você. Vocês já perceberam isso? E aí depois, lá na frente, você vê o casamento da filha, do filho. Outra situação, então você tem que orar e anular e cancelar e abençoar. Amém? Ainda dá tempo. A outra situação é que às vezes a pessoa fala assim: esse menino não vai prestar para nada. Você falou isso às vezes para o seu filho quando ele tinha 5 anos de idade, ele fez uma arte lá, quebrou um negócio da sua mesa e aí você falou bobagem porque estava sem sabedoria no momento, nervosa, uma série de coisas, mas aquilo foi uma brecha. Aí hoje você está tendo problema com o seu filho. Por quê? Porque ele não está prestando para nada, não fica parado, não resolve o que quer da vida. Mas foi por quê? Porque do mundo espiritual você abriu uma brecha para que alguma potestade, algum espírito tomasse conta dele para você. Então, dá tempo de você fazer uma oração e colocar o seu filho, sua filha, o neto, o seu pai, ou sua mãe, diante de Deus e anular e cancelar essa palavra. Outra situação às vezes a pessoa fala assim: esse menino ele não vai ter nada, porque tudo que põe na mão dele, ele destrói. Não é assim? Aí a pessoa às vezes ela... E várias outras palavras que o inimigo ele coloca como um vocabulário popular,
Só que aquele vocabulário, às vezes, como ele veio para roubar, matar, destruir, e ele é mentiroso, e ele engana, você às vezes se enganou, mas você falou daquela palavra. Então tem que orar, tem que ter essa sabedoria. Alguma coisa que a pessoa às vezes ela recebeu, que ela ganhou, né, que foi amaldiçoada, às vezes algum presente que você tem que foi dado lá de trás, que você nem sabe que foi consagrado a outro Deus. Às vezes né, tem alguns estudos aí, fala que é o ponto de contato que você tem. Então tudo que você for comer, você tem que abençoar, você tem que consagrar a Deus. A sua casa você tem que consagrar a Deus, as suas roupas você tem que consagrar a Deus, as pessoas que põem a mão na sua cabeça você tem que orar, né? Eu vi hoje uma situação, antes de chegar aqui, e é uma coisa que às vezes Deus ele chama atenção com a gente assim. Estava até falando com uma pessoa que trabalha comigo, eu falei assim, engraçado, eu fui comprar uma ração, eu vi a moça do caixa, me chamou a atenção a coisa, eu falei assim, olha, você mudou seu cabelo. Aí ela falou assim, engraçado, só você observou isso. E lá, a loja, né, a casa lá que mexe com produto rural, tem um tanto de funcionário, tem um tanto de homem e tudo. Mas é por quê? Ao mesmo tempo, no dia anterior, eu vi uma pessoa na internet, até uma pessoa aí de oração, e pastora e tudo, e Deus também me chamou muita atenção, e ela até é casada. Mas eu vou falar uma coisa para você, a pessoa ficou feia. A gente começa a ver às vezes as mudanças das pessoas, né? Eu vou falar um negócio aqui, que a gente, da mesma forma, teve um dia que eu estava assistindo um culto e eu estava vendo uma exortação de demônios. E aí começava, a pessoa orava para ele estava com problema às vezes no relacionamento, casamento. Vou contar um caso aqui que foi o seguinte, a mãe estava com câncer no útero, tá? Quem quiser olhar isso aí, é do pastor Roberto Ruiz, um pastor muito abençoado, eu já tive lá nessa igreja dele. É uma coisa que eu nunca vi na minha vida, né? Que Deus possa abençoá-lo, o ministério dele, a família dele, a esposa também, que é outra bênção, todos lá, sabe? Foi um momento da minha vida que eu conheci, Deus mandou para mim essa situação, eu saí daqui, fui lá, e foi uma chave, inclusive, que eu acredito que a bênção que eu recebi lá é a que eu estou aqui hoje, que Deus me entregou, tá? Então, se um dia esse vídeo chegar no pastor Roberto Ruiz, que Deus abençoe a vida dele, que possa dar continuidade no ministério dele e ele continuando nesse propósito com Deus, né? Que Deus possa abençoar ele, a família e todos. Mas vamos lá, o que acontece muitas vezes? Então a gente começa a ver, agora fala que tem a visão aberta, né? A gente começa, nesse caso específico, que foi agora recente, a senhora estava com um problema no útero, de câncer no útero. E ao mesmo tempo ele orou para outra, era a filha, tinha perdido um filho. E aquilo era uma maldição que era da avó. Então foi passado para a mãe, foi passado para a filha e chegou a perder a outra menina, ele até conseguiu. Então, em outras situações, às vezes tem de um lado da igreja uma pessoa com um problema e esse espírito ele começa a manifestar no outro também que está com o mesmo problema. Poxa, Henrique, mas o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, né?
tem alguns padrões de beleza que eles não são de Deus. Vocês me perdoam falar isso. Mas a gente começa a observar que, primeiro, que se a mulher antes, ela perguntar, tá, eu vim para cá, eu falei assim, um dia eu ainda vou comentar isso, mas aí hoje é o dia, a gente não pode deixar para amanhã o que vai falar hoje. Então, mulheres, sejam sábias, amém? A gente começa a observar que tem alguns padrões tidos como beleza, que se você fizer uma enquete e perguntar, 99% dos homens não vão achar aquilo bonito. Aí você fala assim, peraí, tá passando uma propaganda aí, ela acha que ela vai pagar a gente aqui também, né? Mas aí vão lá. Então esse padrão de beleza que às vezes é colocado, são alguns espíritos que querem que a pessoa usa daquele jeito, lá num lugar lá específico, né? Que às vezes a pessoa consagra a vida dela a outro Deus sem ser o Deus, e aquilo vai passando, e eles começam, como algumas redes, né, vamos dizer assim, da mídia, elas não adoram o mesmo Deus, né? Elas têm outros deuses. Então aquilo ali, eles começam a divulgar como um padrão de beleza. E muitas pessoas, por falta de sabedoria, elas vão adotando aquele padrão, de certa forma, de beleza. Só que é tão interessante porque a mulher, normalmente, ela quer ficar bonita para o marido, para o esposo, ou para ela mesma também, né? Ela tem que se sentir bem, amar o próximo como a si mesmo, mas vamos dizer no caso de um casal, se o esposo ele não gosta daquilo, ou o namorado, ou o que for, por que a pessoa está ficando daquele jeito? Às vezes tem uma pessoa que é morena, está pondo o cabelo lá de louro. Às vezes uma pessoa é loura, está pondo um cabelo lá daqui branco. Não tem uns negócios assim meio estranhos? Parece uma coisa muito artificial, uma coisa esquisita. E aí eu comecei a ver essa situação. Eu falei, gente, e até de certa forma perguntar para algumas pessoas, já tem um tempo, já falei assim, mas por que a pessoa está fazendo isso? A pessoa tá, às vezes a pessoa antes de ir no salão, não estou falando mal do salão, tem vários amigos aí, cabeleireiros, famosíssimos, inclusive, um beijo para vocês, né? Mas por que aquela pessoa, ela está aí numa linha totalmente diferente, uma questão natural de beleza? Por que ela está tendo essa modificação? Será que é uma forma de autoafirmação, uma forma de aceitação? Se for uma forma de aceitação, quem que você está procurando aceitar? O seu esposo, a sua esposa, né? ou as pessoas, né? Ou você mesmo, ou outras pessoas da mídia? Agora o que eu quero dizer, será que esse padrão que talvez está fugindo disso, não é uma forma de você também dar uma liberdade para outros espíritos para desencadear outra coisa? Certo, né? Eu tô aqui, como diz um pessoal aí na internet, uma conjuntura. Porque não tem, a gente está começando a ver algumas situações, né, igual na Bíblia mesmo tem, algumas atitudes das pessoas, que ela não tem muita lógica. Se a pessoa é casada, aí o marido gosta da pessoa daquele jeito, aí ele já falou, eu não gosto do seu cabelo desse jeito, aí a pessoa vai e põe o cabelo daquele jeito, então ela está mostrando que ela está agradando o marido, ela ou o outro, ou esse padrão. Aí depois começa a ter problema. Não sei se vocês estão me entendendo, não estou falando aqui assim de forma desrespeitosa, não. Eu estou falando para a gente começar a analisar.
né? Tem uma mulher lá outro dia que eu vi no coisa, é, ela tá muito distorcida. A coisa foi mexendo. Né? Tem uma moça que trabalha comigo que ela fala que ela tá com sobrancelha de Nike. Vocês já viram falar isso, sobrancelha de Nike? O povo começa a fazer uma sobrancelha assim, ó. Eu não estou falando que a gente não pode tratar. Ontem mesmo eu fui fazer limpeza de pele, de vez em quando eu tenho que pôr um botox porque o meu olho é claro. Então eu não gosto de óculos escuros, aí acaba que franze muito a testa. Né? Eu lembro que a moça falou, olha, homem a gente não pode pôr sobrancelha de arqueada não, que fica aquele negócio para cima. Né? Então tem umas coisas assim. Então, né, a pessoa tratar dos dentes, né, de fazer um tratamento estético, né, e umas outras situações. Mas aí vem aquelas pessoas aí que do tudo pode, né, de uma situação aí, mas tá, será que está aqui? Será que, né, não estou sendo puritano não, que igual eu estou falando com vocês, que eu mesmo faço, gosto disso sim, a pessoa aí fazer, cortar o cabelo, às vezes mudar um pouco o corte, né? Mas já pensou se eles começam a lançar, igual quando tem essa época de time de futebol aí o homem vai lá e põe o cabelo branco, igual tem aí às vezes que eles fazem uns treinos no cabelo e vai com a mulher sair, se ela vai gostar, fica que a treino, né? A gente valoriza até hoje, graças a Deus, tem as pessoas afro, né? Tem valorizado muito a beleza com aqueles penteados diferentes, que parecem até uma obra de arte, tem alguns muito bonitos, por sinal. Agora tem outras pessoas que ficam caçando encrenca. Então, pede a Deus direção, porque pode ser que você está entrando, às vezes, dando uma brecha numa coisa que vai trazer maldição. Eu não estou falando que mudar a cor do cabelo, ou mudar isso, ou mudar aquilo, é uma situação que vai trazer, não, pede direção, mas eu estou com alguns questionamentos, com alguma dúvida, porque eu começo a observar que as pessoas, se vocês começarem a ter sabedoria, começar a parar de ficar vendo uns trem assim repetido e começa a fazer uma análise de alguns problemas que acontecem. Todo problema ele tem um início. E aí depois tem gente que fala assim comigo, nossa, você falou e a coisa aconteceu, mas não é. É porque primeiro tem uma situação, aí depois vem a segunda, depois vem a terceira, a quarta, já ficou uma coisa assim, uma receita de bolo. Você já sabe qual que é o próximo, Deus me perdoa, o demônio, qual que é a outra coisa do demônio que vai fazer na pessoa. É igual esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eu falei com ela assim, olha, você toma cuidado que senão sua filha vai cometer um problema, né, que tem coisa que a gente não pode ficar falando aqui. Ela falou, como assim? Eu falei, porque primeiro começa a entrar nesse estado de depressão. Segundo, começa a escutar isso aí. Terceiro, a pessoa começa a namorar junto com uma pessoa nova, às vezes que nem, né, vamos falar assim, não tem idade para trabalhar, mas tem idade para namorar, né? E às vezes quer namorar com namorar com amigo, namorar com amiga, né? Um exemplo assim, amigo com amigo, amiga com amiga, né? Então é um negócio diferente daqui. Então você já começa a observar. E depois já entra para um lado que a pessoa começa a fazer uns cortes assim, ó. Vocês entenderam o que eu estou falando? E começa a entrar num processo, aí começa a fazer umas. Você começa a ver o semblante da pessoa. Comecem a observar isso para vocês verem. Então a gente tem que começar a fechar essas brechas, a ver quais são as pessoas que estão colocando a mão na sua cabeça, no salão. Se você está realmente fazendo um negócio que é para que você sinta valorizado, que está melhorando, ou você está entrando num padrão que não é um padrão que agrada o coração de Deus. Né? É difícil da gente falar isso, porque
né? A gente é livre. Deus dá liberdade para a gente fazer o que a gente quiser. Mas será que não tem alguma coisa a ver essa situação? Vocês já viram? Ontem eu fiquei muito triste, para falar a verdade para vocês, do que eu vi. E hoje chamou atenção porque eu vi a menina, ficou bonita, era uma morena. Ela ficou com o cabelo assim, ela ficou até feliz de eu ter falado com ela com todo respeito. Eu falei, nossa, seu cabelo, você mexeu no cabelo, seu cabelo ficou bonito. Ela falou assim, você é o único que falou do meu cabelo, tem esse tanto de homem que ninguém viu. Eu falei, ah, tá vendo? Então, deu tempo, né? Eu falei com ela assim. Aí, na hora que eu estava vindo embora, né? Estou repetindo isso aqui, eu lembrei da outra situação. Porque a beleza masculina, a beleza feminina, né? A beleza de um homem, a beleza de uma mulher, a gente, porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos a beleza de Deus. Nosso irmão tem uma beleza de Deus, não é que você está querendo desejar a pessoa, mas você olha, você não fala assim, poxa, mas que pessoa bonita, né? E não é questão de padrão de gordo, de magro, de louro, de moreno, não, cada um, a gente começa a ver a beleza própria da pessoa, que Deus colocou da pessoa. Tem algumas coisas que pode ajeitar um pouco, né? Porque igual os dentes, às vezes a pessoa teve algum problema, às vezes falta de cuidado, pode dar uma melhorada e tal, né? Às vezes a barba, a questão de higiene, as unhas, essa situação toda, é uma coisa normal, né? Uma coisa assim que a gente vai guardar o cuidado do templo do Espírito Santo. Mas, por outro lado, tem algumas situações que são alguns padrões que eu estou vendo, eu tenho essa desconfiança, que não são padrões da imagem e semelhança de Deus. Então, mudou um pouco aqui a conversa. Então, assim, a palavra aqui era Jacó adoece, né? Então, nós precisamos de não estar doentes mais com relação a essas situações espirituais. Nós temos que estar sarados, libertos, curados no nome de Jesus Cristo. Nós não podemos levar uma vida mais capenga desse jeito, não, por falta de conhecimento, por falta de instrução, por falta de abençoar. Vocês estão vendo aqui, não foi desculpa, ele mesmo doente, sem enxergar, Deus deu sabedoria para ele, dele saber qual bênção que ele ia dar para cada neto. Mesmo aos olhos de José, que estava com o olho aberto, a visão dele aberta, não, a visão dele humana, ele estava com... Olha para vocês verem. Jacó aqui estava idoso, a Bíblia que está falando que ele já não estava enxergando muito bem mais, né, na questão da velhice, e o José, aparentemente, ele estava com os olhos bons, ele estava enxergando tudo e achou que o pai dele estava caduco, né? Vamos dizer assim, vamos falar mais tranquilo aqui, mais popular. Quando ele cruza Efraim e Manassés, aos olhos de José, que eram os olhos humanos, parece que Jacó estava fazendo coisa errada. Ô pai, esse aqui que é o mais novo, esse aqui que é o mais velho, achou que ele estava com Alzheimer, alguma coisa, ou estava ficando doido aí. É assim? Mas mal José sabia que enquanto ele estava com os olhos abertos humanos, Jacó tinha os olhos espirituais. Ele estava vendo ali aquela questão espiritual. Então aquilo que era padrão humano não era para o padrão de Deus. Aí, vocês entenderam agora? A visão para José aqui era uma visão
que ele estava enxergando, uma visão normal, né? Dele falar, esse é o mais novo, esse é o mais velho, é um padrão, esse aqui é o primogênito, esse é o, né? Então tem que ser assim, mas aos olhos de Deus, que Jacó tinha ali, de sabedoria, de discernimento, de unção, ele estava abençoando aos olhos espirituais. Então começa a ver o que, né, ficou um pouco confuso agora, a gente entendeu aqui o que Deus está querendo falar com a gente. Aos olhos humanos, esse padrão, muitas vezes, ele não é o padrão espiritual. Vocês entenderam agora? Vamos começar a olhar as situações com discernimento, com sabedoria, aos padrões de Deus, ao discernimento de Deus. Vão tirar o eu e colocar Ele Todo-Poderoso. Então, Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje, no seu templo aqui do Espírito Santo? O Senhor quer que eu raspe a cabeça? O Senhor quer que eu deixe o cabelo crescer? Qual que é? Ah, mas todo mundo está usando assim, mas todo mundo não vai para o céu. Todo mundo não adora a Deus. Todo mundo foi que colocou Jesus na cruz, graças a Deus, né? Porque aí ele veio, ele ressuscitou e veio para nos salvar, para nos curar, para nos libertar. Amém? Glória a Deus. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem chamar minha atenção aí, vocês podem mandar no comentário, mandar no meu privado, mas eu não estou falando aqui eu não estou falando aqui com uma situação assim de falar mal para ninguém ou de ninguém. Eu estou falando aqui, no final aqui a gente conseguiu fechar um pouco para que nós possamos ter os olhos espirituais, a visão de Deus, o conhecimento de Deus nas situações humanas e ver o que é certo, o que é errado, o que vai, correto? O discernimento, a sabedoria de Deus. Vocês, mulheres, continuem abençoadas, eu abençoe todos vocês, que vocês continuem lindas, maravilhosas, do jeito que Deus fez, se valorizem mesmo, os homens também, se está com a barriguinha, se está sem barriguinha, se está baixo, se está alto, vamos dizer assim, a sua digital de Deus. Você fez disso para a imagem e semelhança de Deus. Então se valorize sim, dá uma ajeitadinha aí, né? Não precisa de ficar aí muito também. Deus também não gosta de que a pessoa fica, né, muito derrubada, não. Porque tem aquele negócio, tem uns que arrumam demais, fica até ultrapassa a situação de beleza, né? Fica até horrível. E tem outros que quer fazer de menos, e aí fica aquele negócio assim, muito diferente. Aí parece até que né, tem dois tipos de espírito, né? Tem um espírito que é sujo e tem um espírito que é muito encantador, né? Olha para você ver que interessante aqui essa situação. Então tem uns que não quer tomar banho, que não quer arrumar o cabelo, não quer pintar, não quer organizar, não quer nada. Tem outros que quer fazer demais e fica, né, vai passar um batom, passa aquele batom que parece que coisa. Tem uma boquinha que a boca de Deus fez, beleza, fica com a boca inchada, parece que tomou um soco na boca, igual um lutador de boxe. Então, vai no meio termo aí, vai na situação aí do alinhamento de Deus aí, pede a Deus direção, nem muito além, nem muito aquém. Amém? Glória a Deus, né, gente? Glória a Deus. Seja forte e corajoso, né? Tome posse. Para falar isso aqui, é só assim mesmo.